Complicou a vida no Campeonato Brasileiro esse empate sem gols contra a equipe do Cuiabá. Vamos mostrar a classificação, já começar a projetar a próxima rodada e mais uma vez o Santos perde a oportunidade de se distanciar e ficar numa zona mais confortável no Campeonato Brasileiro. É sempre assim, é impressionante. Quando a maré está a favor da gente, o Santos rema contra a maré e não consegue subir posições, abrir pontos de vantagem, né, contra os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante sobre isso, ainda repercutir um pouco sobre o que foi esse empate sem gols entre Santos e Cuiabá. Quero muito a sua opinião aqui nos comentários, então deixe a sua opinião sobre o que você achou do jogo de ontem, sobre Marcelo Fernandes, a escalação, as substituições, os jogadores, enfim, fique à vontade. Enquanto você vai escrevendo aqui a sua opinião, quero dar um recado da 1xBet. Cadastro para você realizar com o cupom NGLUZ e ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E só tem jogão na Champions League, hein? Só tem jogão diferente do empate sem gols entre Santos e Cuiabá. Temos, por exemplo, Milan e PSG. E tenho aqui as cotações para vocês. Se você está confiante numa vitória do Milan, está pagando 3,25, um empate 3,76 e uma vitória do PSG 2,26, tá certo? Então, primeiro comentário fixado tem o link para você realizar o seu cadastro e usa o meu cupom NGLUZ para você ganhar bônus e vantagens lá na 1xBet, tá certo? Bom, voltando aqui, já vou logo de cara mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha como que ficou. Não vou falar que foi... não é uma posição mentirosa, mas é uma posição que o Santos se encontra que ela demanda atenção, né? Porque se você falar assim, olha, Nájila, o Santos ganhou uma posição apesar do empate contra o Cuiabá. Você pode falar, pô, legal, né? O Santos está na 14ª, entrou na zona de Sul-Americana. Se o campeonato terminasse hoje, o Santos estava na Sul-Americana. Tá. Só que aí você começa a olhar a pontuação e aí você percebe que não foi um bom resultado esse empate contra o Cuiabá. Seria um ótimo resultado a vitória contra o Cuiabá. Principalmente porque o Botafogo foi derrotado pelo Vasco. O Vasco, inclusive, saiu da zona de rebaixamento e jogou o Cruzeiro. Vamos lá. O Santos está com 38 pontos. O Bahia e o Vasco e o Cruzeiro estão com 37 pontos. O Goiás, que é o próximo adversário do Santos, tem 35 pontos. Curitiba e América, que eu acho que já, né, foram rebaixados moralmente, vamos dizer assim, 23 e 21 pontos. Então, é uma pontuação perigosa. Se a gente só analisar a 14ª colocação, né, sem ver esse contexto, é uma posição perigosa. O Santos poderia ter ultrapassado o Corinthians com 40 pontos e encostado no Cuiabá, porque aí o Cuiabá, se tivesse sido derrotado, né, não estaria com 41, estaria com 40. E aí você teria aqui uma pontuação melhor do que em comparação a Cruzeiro e Goiás, por exemplo, né? E aí, os próximos jogos do Santos, ó, aliás, vamos analisar os jogos da 33ª rodada, jogos que nos interessam. América e Curitiba, né, o jogo dos desesperados, é bom a gente ficar de olho. O São Paulo tá na 10ª colocação com 42 pontos, mas ainda não me preocupa o São Paulo, tá? Por enquanto não me preocupa o São Paulo. Aí também um outro jogo que nos interessa, Corinthians e Atlético Mineiro. Esse é importante para o Santos também ficar de olho. Goiás e Santos, importantíssimo pra gente, né? Obviamente. Bahia e Cuiabá. Eu acho que o melhor aqui é o Bahia se manter atrás do Santos, tá? O melhor é o Bahia se manter atrás do Santos. Tem gente que vai achar que é melhor um empate, uma vitória do Cuiabá, enfim. Eu quero que o Bahia fique atrás do Santos, né? Isso vai depender do nosso resultado e do resultado do Bahia,
É isso. E Cruzeiro e Vasco, que seria um jogo importantíssimo para a gente saber o resultado, só vai acontecer no dia 22. Por quê? Porque vai acontecer um show no Mineirão e também o América joga no Independência. Então a CBF acabou passando esse jogo para frente, tá? Cruzeiro e Vasco, mas que é um jogo extremamente importante para a classificação. Importantíssimo para a classificação, tá? Então o Santos tem que fazer o seu papel contra o Goiás e aí no dia 22 a gente vai ficar sabendo o resultado entre Cruzeiro e Vasco, tá certo? Mas falando aqui do jogo de ontem, né, algumas coisas que me preocuparam em relação ao jogo de ontem, que é principalmente uma coisa que eu já venho notando alguns jogos, principalmente quando o Santos tem que propor jogo, é que encontra essa dificuldade. O Santos, ele tá muito mais condicionado a jogar bem esperando o erro do adversário do que o Santos ter que propor o adversário. E aí a gente tem duas situações, né? A primeira situação, quando o Santos sai atrás do marcador, então o adversário fez 1-0. O adversário às vezes pode se fechar, faz aquele muro, né, de contenção para que o Santos não avance para dentro da área, e aí o Santos não sabe o que faz, tenta cruzamento, erra cruzamentos. O que o Santos errou de cruzamento ontem, assim, inacreditável, né? Inacreditável a quantidade de cruzamentos errados do Santos, dos laterais que não sabem cruzar, Soteldo que às vezes também ia para a linha de fundo e acabou errando cruzamentos, enfim. Mas o Santos não sabe propor jogo. Quando o Santos joga no contra-ataque, flui melhor, né? Tira a responsabilidade de ter que propor o jogo. O Ademir Quintino fez a pergunta para o Marcelo Fernandes sobre isso. O Santos não sabe propor jogo, né? Como que o Santos pode propor jogo? Marcelo Fernandes ficou no muro. Disse e não respondeu. Então ele tem que trabalhar isso, porque o Santos vai enfrentar adversários onde o Santos vai ter que propor e vai ter adversários, obviamente, que o Santos vai ter que jogar no contra-ataque. E o Santos não está em uma condição, né, de não conseguir fazer os dois. Tem que se virar, meu amigo. O Santos precisa chegar na pontuação que não vá rebaixar o Santos. O Santos precisa ter alternativas. Ah, Nájila, mas o elenco é ruim, o elenco é fraco, tem jogadores machucados. Alguma alternativa vai ter que encontrar. Alguma alternativa vai ter que encontrar. Será que abrir mão do 3-5-2 é a melhor opção para o Santos? Será que é a melhor alternativa? Será que o Lucas Lima começando como titular é a melhor decisão? O Lucas Lima ontem não teve função. Qual que foi a função do Lucas Lima? Você que está me assistindo, fala aqui nos comentários. Qual que foi a função do Lucas Lima ontem? Porque o Soteldo estava mais centralizado, ok. E aí, quando eu vi o posicionamento, né, quando a bola começou a rolar, eu falei assim, bom, legal, o Soteldo está mais centralizado, não está tão isolado ali na ponta. Quando ele tiver com a bola, o Lucas Lima vai se aproximar, né, para que eles possam fazer uma triangulação, tentar fazer alguma jogada. Não, o Soteldo pegava a bola, tinha 3 caras do Cuiabá cercando ele. Errava o passe, era desarmado, não conseguia criar absolutamente nada. O Marcos Leonardo também completamente isolado no ataque, não tinha uma unidade de jogador para chegar perto, para levar essa bola para o Marcos Leonardo. O Furt também entrou, teve acho que uma oportunidade que... Quem que ele passou a bola? Acho que foi pro Maxi Silveira, né? Que teve até revisão para ver se foi pênalti ou não. Acho que foi essa uma das únicas oportunidades que o Furt recebeu alguma bola que meio que criou alguma coisa. Mas foi um Santos que não finalizou, um Santos que não criou absolutamente nada. O Cuiabá também não, não chegou no nosso gol, né? O João Paulo não teve tanto trabalho. E nos momentos que o Cuiabá chegou, erros individuais do Santos também. Que o Santos falhou, algum jogador do Santos falhou, o jogador do Cuiabá aproveitou, Santos que errou passe, e o Cuiabá, que é um time que jogando fora de casa tem um aproveitamento melhor do que como mandante, porque também adora jogar em contra-ataque, então o Santos errava o passe, o Cuiabá pegava a bola, contra-ataque.
Cruzamento também, né? Sempre procurando o Daverson. Depois, quando o Pita entrou, procurando o Pita. Então foi um Santos assim que deu sono de assistir o jogo do Santos. Deu sono, deu sono, deu sono, deu sono. Eu não concordo com essa narrativa de que, mas o Santos venceu o Flamengo, então meio que é como se tivesse invertido, né? Vencido o Cuiabá e aí empatasse com o Flamengo. Gente, desculpa, na situação que o Santos se encontra, o Santos tem que vencer na Vila Belmiro, ponto final. E se vencer o Flamengo, não tem justificativa para não conseguir vencer o Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá. O Flamengo é mais time que o Cuiabá. O Palmeiras é mais time que o Cuiabá. O Grêmio é mais time que o Cuiabá. E o Santos venceu essas equipes. O Santos venceu essas equipes. Então, precisa de mais iniciativa, às vezes, de alguns jogadores que ficam sumidos na partida. O Marcelo Fernandes tem que ter uma leitura na partida correta. Tirou o Soteldo, colocou o Furt. Aí ficou Furt e Marcos Leonardo lá na frente. E quem que faz a bola chegar para os dois? Não adianta ter 1 milhão de atacantes e não tem um jogador para carregar essa bola. O Nonato entrou, mas você tem que falar para o Nonato ser mais incisivo. O Nonato tem até mais disposição que o Lucas Lima, né? Só que qual que é o problema do Nonato? É muito passe de segurança. O que é passe de segurança? Voltava para o João Paulo, voltava para o zagueiro, tocava para o lado. Não tinha nenhuma bola, sabe? Assim, ó. Procurando o gol, procurando alguém melhor posicionado. Então precisa melhorar isso para os próximos jogos. O Santos vai enfrentar o Goiás, agora na quinta-feira. Domingo, na Vila Belmiro, o Santos recebe o São Paulo. E aí depois teremos um hiato de quase 2 semanas, né? 13 dias por conta da data FIFA. Então é o momento do Santos controlar a questão do CK, que é a questão do nível de estresse muscular dos jogadores, que também é nítido que os jogadores do Santos estão cansados, estão desgastados, mas isso também é com outras equipes, não é só o Santos que está cansado, tem time que jogou até mais competições que o Santos, né? Então, isso também é preparação física. Você tem que cobrar ali da preparação física. É um trabalho em equipe. Então, tentar recuperar esses jogadores. É uma pena que o Rincon e o Soteldo, né, foram convocados, então não entram aí nessa parte de regeneração, vamos colocar assim. Mas, por exemplo, o Marcos Leonardo. Ontem ele estava jogando com proteção no joelho de novo. Será que o Marcos Leonardo está 100%? Então essa parada vai ser importante. Só que até essa parada tem 6 pontos em disputa contra o Goiás, que é um adversário diretíssimo, e o São Paulo, que eu não sei o que o São Paulo está querendo no Campeonato Brasileiro, né? Mas isso não é um problema nosso. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Era para ser um vídeo comemorando que o Santos estava com 40 pontos e numa situação mais confortável, mas deu uma complicada. O Santos vai cair, Nájila. Meu Deus, calma. Também não é o fim do mundo. Calma. Mas espero que esse time volte a vencer contra o Goiás. Na Vila Belmiro contra o São Paulo, tem que vencer. Tem que vencer. O Santos não pode mais se dar ao luxo de perder pontos em casa. O péssimo primeiro turno do Santos está custando caro. É o que eu brinquei, né? Falei assim, o Santos ganha 1 milhão de jogos e não sai da mesma posição. Por quê? Porque o primeiro turno foi patético. Então a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Literalmente. Mas é isso. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa partida contra o Cuiabá, o que você achou que foi bom, se é que teve alguma coisa boa, o que você achou que foi ruim e o que você espera também para os próximos jogos, tá certo? Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta aqui todos os dias e participar também das nossas lives. Grande abraço e até a próxima.